Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vou fazer nesse vídeo um review e também uma análise técnica aqui em relação ao desempenho do Elementor OS de forma geral. Bom, esse aqui é um vídeo de primeiras impressões. Eu pretendo ficar com o sistema por alguns dias para poder conseguir testar plenamente aí todos os recursos, pessoal, e trazer para vocês um vídeo mais detalhado. Talvez eu faça até uma live mostrando para vocês totalmente aqui o sistema, né? Como ficou aqui o meu setup depois de completamente configurado e com todos os meus aplicativos instalados. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, basicamente eu vou deixar passando para vocês aí uma série de takes que eu gravei com o Elementor OS. Tem alguns takes que eu gravei no modo live e tem alguns que eu gravei depois de instalado e testando aí. Testando aí, pessoal, a qualidade do áudio. Sim, eu fui testando várias configurações de áudio ali para determinar até onde a gente consegue chegar utilizando o Waze Effect. E isso é bom porque vai ajudar vocês a configurar caso vocês tenham o mesmo problema que eu tive, que foi com estalos no áudio dependendo da configuração que tu estiver utilizando. É claro que o Waze Effect no seu padrão, ele não consegue dar conta do recado, tá, gente? Microfones como o meu, né, que são via P2, né, não é via cabo USB, não é sem fio, cara, vai ter problema. Se você tiver um microfone que é sem fio, né, e conectado via Bluetooth, você não deve ter problema com ruído nenhum. E tu só vai se preocupar com o tratamento do áudio, né, com o ruído ambiente. Agora, no meu caso, eu tenho dois problemas. Além do ruído ambiente, eu tenho um problema de interferência elétrica, né, que é a conexão P2. Então, cara, é muito difícil um aplicativo resolver isso sozinho. O ideal é você ter uma interface de áudio para fazer a intercepção do sinal e o processamento do áudio. Mas no meu caso, pessoal, ó, não tem como, né? A interface de áudio mais básica deve estar uns 300 conto. Então, assim, não tem como. Nesse ponto, o Windows ainda é superior, tá? O Windows resolve isso com apenas alguns cliques. Mesmo que tu não utilize o sonar, essa questão da interferência elétrica é só ativar lá no próprio painel do Windows, pronto, tá tudo resolvido, entendeu? Mas vamos para o que interessa, né, pessoal? Bom, aqui na interface do Elementor, cara, pessoal, eu tô utilizando esse wallpaper, né, que é para divulgar o nosso canal novo, né, gente? É um canal chamado PC do LW, lá a gente vai falar de Windows, hardware e Linux, mas Linux vai ser uma coisa mais casual lá, tá? Só quando eu realmente estiver utilizando ele para games e tal, é que eu vou conseguir levar alguns comparativos para lá. Então esse canal aqui a gente vai ficar mais focado aqui na parte mais técnica dos dois sistemas, e lá a gente vai falar das principais novidades das próximas builds do Windows. Eventualmente eu trarei comparativos de Linux lá também, tá? Mas só quando a gente tiver mesmo realmente testado uma distribuição que vale a pena a gente realmente comparar com o Windows, porque no meu setup, cara, quase nenhuma até agora eu consegui bater de frente. Com exceção do Big Linux, que ultimamente tem apresentado problemas com áudio. Pois é, a distro que eu mais elogiei relacionada ao áudio foi a que mais me deu problema recentemente. Pois é. As outras nem se fala, né? Vamos lá, pessoal. O que que interessa aqui pra gente? Bom, eu não vou falar da interface do sistema agora. O meu já está customizado, então, cara, no seu padrão, né? Vocês vão ver depois da instalação, do vídeo de instalação que eu vou fazer. Eu gravei todo o processo com o meu telefone, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de instalação do Elementor OS, tá bom? Mas vamos lá, que testes foram esses que eu fiz? Bom, pessoal, eu tenho aqui, ó, no meu disco secundário, OBS, vários testes que eu fiz com o Elementor OS, tá? Então, ó, daqui até aqui, ó, são testes com o Elementor OS, tá? Então a gente vai abrir esse vídeo aqui primeiro. A gente vai abrir esse vídeo aqui. Tem uns outros aqui, ó. Isso aqui eu fiz aqui, ó, no modo live, tá vendo? Esses testes foram no modo live, era 9h17 da manhã, tá? Então deixa eu pegar esse daqui primeiro. Som, testando. Ei, som, teste. Ei, som. Tá vendo? Ele tá um áudio ok, cara. Não tá um áudio ruim, não. Isso no padrão, tá? Isso eu não tava com o Waze Effect ainda, tá? Agora eu vou testar. Deixa eu ver se eu tava com o Waze Effect. Som, testando. Ei, Não. som, teste. Ei, som. Não, eu não tava com o Waze Effect ainda, não. Som, testando. Ei, som. Aqui também não Teste. tava. Ei. Tá vendo? E ele já tava com áudio bom, cara. Tava com áudio relativamente bom já. Agora vamos ver aqui, ó. Claro, né? Som. Assim, som. Na caixinha de som normal, os defeitos não aparecem. Os defeitos aparecem quando você bota o fone de ouvido, entendeu? Então, tem que ficar de olho nisso aí. Cara, meu LED tá desligando, cara. Deixa eu
conectar aqui. Senão a gente vai ficar sem iluminação. Ó como é que ficou forte, tá vendo? A gente vai ficar sem iluminação aqui, vai ficar escuro. Pera aí, tá, gente? Pera aí. Aí. Aqui. É, melhorou, né? Melhorou. Bom, e aí, pessoal, a gente tem esse resultado aí, ó. Testando. Ei, som. Elementar OS, cara. Ó. Som. Ei, testando. Ei, som. Teste. Som. Aqui eu já tava com o Effect, tá vendo? Só que eu não tinha habilitado o filtro nem nada. Eu só vi o resultado. Aqui com Elementar OS, pessoal. Eu só vi o resultado, pessoal, e falei, não, vou instalar para testar. Testando o áudio aqui, ver como é que fica usando o Effect. Eu tô testando ele no modo live, cara, e por incrível que pareça, parece que o áudio tá realmente bem legal, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui, ó, no YouTube, no meu celular, para ver se ele vai captar esse som de forma exagerada ou se ele vai equilibrar aí a questão do volume, né, do ruído, né? Ó, aqui, ó, eu tava com o áudio do celular no máximo, aqui do lado, tá? Aqui do lado, em cima da mesa aqui, ó, meu teclado tá aqui, ó. Eu coloquei aqui do lado do teclado, uma distância de 35 centímetros, ó. Agora ele pegou um pouquinho, tá vendo? Eu não tinha ativado o Deep Filter ainda, né? Ó, parece que ele tá captando, mas assim, eu tive que colocar quase no máximo aqui, né? É, eu não tinha ativado o Deep Filter ainda, processador de fala, tá? É, tive que colocar quase no... É, ele captar, eu tive que colocar quase no máximo o volume do telefone, né? Por cento do volume do telefone. Nem configurei direito, apenas o compressor Cara, e o ruído. E meu telefone é alto, cara. Meu telefone é alto, é alto. Eu não adicionei ainda o processador de fala. Talvez se eu adicionar o processador de fala, pode ser que ele fique baixação aqui. Beleza, acho que agora eu vou ativar o processador de fala, né? Bom, e agora, pessoal, gravando aqui ó, com o processador de fala ativo no aplicativo Effect, tá? Então, como vocês podem estar observando aqui, ó, eu ativei o processador de fala, tá? Eu acredito que esse seja de fato o Deep Voice, né? A tecnologia aí para eliminação de ruído de fundo no áudio, tá? Esses áudios que aparecem no fundo, eu sei que dá para remover com o Kdenlive. Agora, o que eu gostei aqui, cara, é realmente a qualidade, cara, a qualidade. Aí aqui, ó, você vê que ele não tá com equalizador, tá? O que vai atenuar esses micros estalos que ele dá de vez em quando, ele dá uns estalos, faz uns estalos assim, entendeu? É por causa do limitador que eu não tinha ativado e nem o equalizador. O equalizador atenua as faixas de frequência para deixar a resposta plana, entendeu? E aí você ativa o limitador. Se você quiser dar um ganho em alguma frequência, eu recomendo você ativar o limitador, entendeu? Que é para ele não subir muito a frequência e ele não dá esse estalo. E se você for dar ganho em frequências altas, cara, esquece, vai dar estalo, entendeu? Vai dar estalo porque já é uma frequência muito alta. Então se você der um ganho muito alto, né, como que diz, né, para sobrepor o agudo, né, cara, eu não recomendo. Eu recomendo você deixar a resposta flat e se a sua voz estiver saindo muito fina, aí você dá um ganho nas baixas frequências, tá? Você pode até reduzir a quantidade de bandas. Esse equalizador, né, que aqui não vai aparecer, né, acho que vou mostrar nos próximos. Ele é 32 bandas. Você pode ativar, você pode reduzir para 10, para 5, que fica mais fácil de configurar. Entendeu? Porque quando tu reduzir uma frequência, ele vai pegar toda aquela faixa, né? A faixa média baixa, a faixa média acima daquela frequência ali, entendeu? E vai fazer esse ganho, né? Ou a redução. Então, é importante você entender como funciona a faixa de frequência para você não. Você tem um equalizador de 32 bandas, você não precisa mexer em tudo. Reduz ele para 10 bandas, o que eu recomendo é 10 ou 5, e aí você aumenta, né, vai aumentando a faixa de frequência ali. Entendeu? Fica mais fácil de controlar do que mexer com o equalizador de 10 bandas. Se você não tem conhecimento de áudio, cara, não adianta você tentar equalizar com o equalizador de 32 bandas, você vai se perder. A menos que você ache algum perfil pronto por aí, que é o que eu vou fazer. Eu tenho um perfil aqui que eu criei e eu vou tentar exportar ele para vocês, tá? Eu ainda estou testando ele. É tanto que eu deletei, tá? Eu vou refazer ele do zero e depois eu vou trazer um vídeo testando aí, tá? Enfim. Do som, cara, no Elementário OS, cara, o Linux Mint não conseguiu, o Big Linux não conseguiu. Agora o Elementário OS conseguiu essa qualidade, cara. Essa qualidade aqui, esse que é o grande trunfo do negócio.
ele conseguiu uma qualidade que quase nenhuma distribuição conseguiu, cara. Isso pra mim é uma coisa muito legal. O player aqui, ó, o mesmo vídeo. Olha só, aqui eu vou dar Bom, no play no OBS vídeo, não ó. tá mostrando que tá captando, né? Ó, e o áudio do celular tava no máximo aqui, cara. No máximo, aqui em cima, tá? Vou aumentar no máximo aqui no celular pra ver, ó. Ó, pegou minha voz e não pegou o áudio do telefone, cara. Isso aqui que me deixou contente. Isso aqui deixa viável utilizar o aplicativo, mesmo que tenha esses Realmente, cara, micros não tá estalos e captando, tal, não. entendeu? Talvez ele capte. Perdão, gente, tô com a garganta ruim hoje. Mas assim, mesmo que tenha de vez em quando ainda os micros estalos bem baixinhos e tal, é perdoável, porque ele resolve o maior problema de qualquer áudio, que é o ruído ambiente, o ruído rosa, entendeu? O resto, cara, é detalhe, entendeu? É detalhe. É só você pode até tratar no Audacity se você for muito exigente. Eu estou falando, né? Aí, ó, tava no máximo, cara, no máximo aqui o telefone. Bom, bom, bom. Vamos ver como é que vai ficar o resultado depois, né? Captando, né? Cara, se ele estiver fazendo um incrível, incrível, incrível. Isso no modo live, cara. Isso aqui que vocês viram foi no modo live. E aí tem outros testes que eu fiz. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 testes aqui, ó. 10. 9 testes. É... Aí aqui eu tinha ativado tudo, tá? Eu acho que eu vou até mostrar isso aqui, que isso aqui é interessante mostrar pra vocês, ó. Bom, pessoal, tô gravando esse trechinho aqui somente para. Ah, perdão. Foi outra parada aqui, peraí. Bom, e esse aqui, pessoal, é o último teste com o Elementor OS. E, cara, eu acredito que eu vou ficar no sistema assim, tá? Você, bom, enfim, tudo pode acontecer. Mas sim, gostei do áudio, gostei da qualidade. Com o equalizador, ele dá uma atenuada bem legal aí, né? Com o limitador. Ó, você vê que aqui a barrinha, ó, ele não tá batendo no vermelho. Toda vez que ele bater no vermelho, ele vai dar esse estalo, entendeu? É quando ele bateu o teto do limitador do OBS. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ativar o limitador no próprio Waze Effect, entendeu? Deixa eu ver se ele vai abrir. Abriu. Então você ativa aqui, ó. Primeiro você ativa o removedor de ruído, Noise Gate, que é a redução de ruído, compressor, processador de fala, aí por último vem o equalizador e depois o limitador, entendeu? Porque daí se você não faz isso, você vem aqui no OBS, ó, né, você vai ver, ó, que ele vai estar batendo constantemente aqui no vermelho. O meu ainda bate, tá vendo? O meu microfone ele tá muito próximo aqui da minha boca. Se eu afastar um pouquinho, ó, ele quase não vai chegar lá, tá vendo? Agora toda vez que ele chegar aqui, ó, e passar, tá vendo aqui, é -6 dB? Tá vendo aqui bem pequenininho? Pois é. Toda vez que ele passar do -6 dB, ele vai dar esse estalo, entendeu? Então, pode ser que nesse vídeo mesmo tenha, porque o meu ele não tá configurado corretamente. O ideal é que ele não passe, entendeu? Então eu posso até vir aqui, ó, no áudio, ó, e dar até uma reduzida no ganho aqui do microfone, olha só. Só um pouquinho e já resolveu, tá vendo, ó? Ele quase não tá chegando lá, ó, no vermelho, tá vendo, ó? Ele tá ficando geralmente abaixo. Tudo bem, se eu aumentar o tom da minha voz, ele vai chegar lá, entendeu? Mas como ele tá com o limitador ativo, ele não vai, tipo, exagerar, entendeu? E esse estalo ele pode ficar quase praticamente invisível aí durante as suas gravações, entendeu? Então, pessoal, assim, ainda não tá perfeito, tá bom? Mas, cara, tranquilo. O maior problema que eu tava enfrentando foi resolvido. E agora significa que eu posso ter os meus reviews de Linux com mais fluidez, porque só tem uma coisa no Windows, cara, que me atrapalha, tá? E eu vou ser muito sincero, o Windows ele é melhor no geral para tudo, entendeu? Eu não desenvolvo profissionalmente. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu tenho algumas soluções, mas eu não faço elas sozinhas. Então, as soluções profissionais que eu tenho, ela não foi feita aqui, entendeu? Eu não fiz aqui sozinho. Então, eu tenho parcerias que me ajudam a fazer. Agora, o que eu quero fazer para a comunidade, eu estou fazendo sozinho. Então, é profissionalmente e não é. Eu digo assim, que não é profissionalmente porque eu não faço código do zero, entendeu? É tipo vibe code, entendeu? Então, para o que eu faço, o Windows, ele dá para fazer, né? Só que para botar isso na prática para testar, tem que ser o Linux. E aí, máquinas virtuais. Máquinas virtuais para mim é o grande calcanhar de Aquiles hoje, porque eu tô sem GPU dedicada, então o VirtualBox no Windows não consegue virtualizar bem o meu hardware.
E aqui no Linux, o kernel ele se comunica diretamente com o VirtualBox. Isso, lógico, isso quebra algumas regras de segurança, né? Isso pode ter algum impacto na segurança, mas é insignificante perto do benefício que você vai ter, entendeu? Então eu vou ter uma máquina virtual muito, mas infinitamente mais rápida que no Windows, entendeu? Coisa de 10 vezes mais rápida. Então, agora eu tenho um áudio que é relativamente bom, né? Ainda que não seja um áudio profissional, mas é bom. Eu vou ter um desempenho de máquina virtual excelente para fazer os reviews para vocês. E eu vou ter de quebra o KD Live, cara, que é o aplicativo principal que eu tô usando. Ah, mas você falar tanto mal do KD Live, sim, cara, o KD Live é inferior ao Filmora, é inferior ao DaVinci, é inferior ao Premiere, cara. No geral, é inferior. Mas ele não tá ruim, não dá pra dizer que o programa tá ruim, melhorou muito. Melhorou a partir da versão 25, entendeu? Da versão 25 pra trás, cara, sem chance. A timeline, a trilha de áudio não dá pra visualizar direito. A interface tem muita coisa que ainda em inglês ainda pode dificultar para o usuário iniciante, entendeu? Então, cara, por isso que muita gente que edita vídeo recomenda para você usar editores de vídeo em inglês, porque daí tu não vai ter essa dificuldade quando trocar de aplicativo. E o Kdenlive, as versões antigas dele, prova isso, cara, porque tem muita coisa de efeito, de extensão nele que é tudo em inglês. Aí para você pesquisar, encontrar, instalar é mais difícil. Então não basta só ele ter um layout que não é tão atual. Ele realmente ele tem dificuldades técnicas mais evidentes do que outros aplicativos. Porém, o Filmora também não é tudo flores. Como eu estou sem GPU dedicado, o Filmora, apesar dele usar bem o hardware para editar, ele usa mal para renderizar. Por quê? Eu fiz várias renderizações com o CapCut e com o Kdenlive. O CapCut é o pior nisso, tá? Eu faço 20 cortes num vídeo. Quando eu renderizo, ele só consegue pegar 2. Eu vou revisar o vídeo, às vezes eu posso sem revisar, porque não dá tempo de revisar antes. E quando eu vou ver o vídeo aonde deveria ter cortado, não cortou, entendeu? Então uma vez eu soltei um vídeo no YouTube e eu tava puto. No meio do vídeo, cara, eu soltei um palavrão que eu deveria ter cortado. E o programa não cortou. E eu selecionei pra ele cortar. Porque acontece, gente. Às vezes a gente tá na correria, tá gravando, quer deixar o conteúdo pronto. Você se estressa. Então você tem que fazer muita edição pro conteúdo ficar leve para as pessoas. Entendeu? E aí o Filmora vem me deixando na mão nisso. Pode ser que eles resolvam na próxima atualização. Pode, cara, mas eu não vou esperar a próxima atualização. Entendeu? E eu também não quero mais depender de software proprietário, cara. Entendeu? Não tô desmerecendo software proprietário. Eu só estou dizendo que eu quero alternativas. Eu quero alternativas. No Windows o que a gente tem de melhor hoje é o CapCut, DaVinci, Filmora, Premiere. Tem o Vegas Pro, né? Sony Vegas. Tem um monte de editor de vídeo pro Windows. Tem. Mas estão ficando cada vez mais inacessíveis. Caros. Assinaturas caras. Tem um lá, cara, que se ele ficasse popular, ele com certeza ele iria tomar o lugar do Filmora do CapCut no meu setup. Só que ele é muito caro e é mais pesado. Então não tem condição, sabe, gente? Não tem condição. A gente já paga internet, a gente já paga, às vezes, uma Netflix. Igual às vezes eu ativo aqui, esse mês eu não ativei, mas às vezes eu ativo. Aí você, né, não tem como. Não tem como, principalmente porque é das crianças. Das crianças não tem como. Tem que ter YouTube, tem que ter Netflix. Então, assim, acaba pesando muito manter a assinatura, entendeu? Mas vamos lá, vamos só ver esse clipe aqui. Já vou falar para vocês a minha opinião sobre o sistema, né? O que que eu percebi com relação à produção de conteúdo aqui, tá? Também. Então os estalos eles praticamente somem do áudio e é uma questão de perfil, entendeu? Então assim, se eu fosse ficar mexendo aqui, procurando configurações, provavelmente eu acharia uma configuração semelhante à configuração do Windows sim, mas dá muito mais trabalho. Então essa é uma vantagem que o Windows tem. Então muitos aplicativos que tem para o Windows já vêm com perfis pronto para você simplesmente habilitar e sair utilizando. No Waze Effect, infelizmente, não é assim. Ele vem puro e você precisa realmente configurar na unha ali cada detalhe. É por isso que eu vou ficar com ele alguns dias e tentar criar um perfil customizado muito bom para ver se eu consigo compartilhar com vocês que criam conteúdo aqui no YouTube. Mas, enfim, o que vocês acharam de todos esses testes que eu mostrei para vocês? Deixa aqui nos comentários. Vocês viram, tá? O áudio aí tá ok, tá um áudio bom pra caramba, diga-se de passagem, né? E assim, o review completo dele eu vou trazer para vocês depois, né? Eu vou tentar trazer junto com o review de instalação, tá? Só que só a instalação ali para mostrar tudo, explicar tudo foi 6 minutos, né? Porque eu fiz um vídeo bem detalhado para vocês. Claro, vai ter alguns cortes, né? Obviamente, então esse tempo vai ser reduzido ali, tá bom? Mas vamos lá, o que que eu achei de fato do sistema, né?
Primeiro, pessoal, ele é bem leve, tá bom? Ele é bem estável. A linguagem do Pantheon, ele se comporta diferente do Gnome. O Gnome ele exige mais processamento porque ele tem umas animações mais rápidas e mais fluidas, tá bom? Ah, então o Elementar é lento? Não, cara, ele não é lento. Ele só se comporta diferente. Às vezes eu tenho a impressão de que as animações dele se parecem muito mais com as animações do Windows do que com o do Gnome, que é a base do Pantheon, né? Ele é baseado no Gnome. Então, a gente encontra essas diferenças, entendeu? De fluidez. Ele é fluido, ele também é fluido. Só que quando tu bota o Gnome em frente ao Windows, o Gnome é mais fluido. Se tu botar o Gnome em frente ao KDE Plasma, o Gnome é mais fluido. Se tu botar o Gnome em frente ao Cinnamon, talvez o Cinnamon seja mais fluido. Então, para você ver, você tem que, né, ir comparando até você encontrar um meio termo, entendeu? Isso se você é um cara que vai instalar o sistema por causa disso. Cara, eu não me importo com isso. Eu quero que ele seja fluido e quero que ele tenha um desempenho bom. Eu quero que ele tenha qualidade de som e gravação de vídeo. Então, o meu plugin do OBS, como vocês estão vendo aqui a minha câmera, essa iluminação que tá assim, vamos colocar que tá ok, tá? O meu perdão. Claro, o meu cenário não é nada profissional como o de Linux e outros canais aí, né? Mas é uma iluminação que tá boa, é para vocês verem o vídeo, né? Para vocês entenderem o que tem por trás da câmera, né? Então eu considero uma iluminação boa. Então sim, ele consegue o mesmo resultado que o Windows nesse sentido. E o áudio, cara, é algo que não tem perdido muito não, tá? É um áudio ok, tá bom? Depende de quanto software está executando, se teu sistema estiver muito lento, se estiver muito sobrecarregado, vai ter problemas com áudio, porque toda distro Linux tem. Toda distro Linux não consegue dividir os threads corretamente para multitarefas, principalmente quando o assunto é OBS e outros softwares. O meu processador é péssimo, tá bom? É um processador muito bom, mas que ao mesmo tempo é péssimo. Como pode ser bom e ser ruim? Cara, é muito simples. Ele tem 4 núcleos e 4 threads. Ele está no limite, entendeu? Então ele é muito rápido para algumas coisas, para outras ele já não é tão bom. Então, multitarefas, por exemplo, ele já não é tão bom. Por isso que nesse sentido, o Windows consegue distribuir muito melhor as threads, enquanto o Linux consegue extrair mais frequência bruta dele, mais desempenho bruto. Então, cara, você tem que, né, coloca na balança aí, testa teu PC, escolhe uma distro leve principalmente, mas, cara, eu recomendaria o Elementar OS com toda certeza. Se você é um usuário que já sabe instalar o Windows, desinstalar, já sabe instalar qualquer distribuição com um instalador nativo, padrão, você já conhece, por exemplo, o Pop! OS Cosmic, se você instalar ele, você vai conseguir instalar tranquilamente o Elementar. E é muito mais simples o Elementar, é muito mais explicável a instalação dele, entendeu? É muito mais semi-automatizada para você, entendeu? E o instalador dele, cara, é relativamente fácil mesmo, fácil. Apesar dele usar o Gparted para você manipular as partições, o design tá muito bem feito. Então ajuda a entender também a mecânica da instalação. Então eu recomendaria sim você testar o Elementar. Se você já testou todas as distros e até agora você não encontrou uma que te satisfaça, não custa nada testar mais uma, que foi o que eu fiz. Eu já tinha testado todos. E nas últimas semanas, a única que tinha servido aqui pra mim era o Big. Mas eu fui testar novamente e o áudio tinha dado pau, cara. Depois de 2 semanas, cara, tinha dado pau no áudio. Então, cara, é foda. Entendeu? É simples assim, não tem outra palavra. É foda. Entendeu? E eu falei, pô, vou testar o Elementar. E olha a surpresa que eu tive, cara. Não posso de maneira alguma dizer, não, o áudio tá melhor que o Windows. Não tá, cara. Isso é evidente. O Sonar transforma teu áudio num áudio de podcast, mano. É outro nível. Entendeu? Mas esse áudio não tá ruim. E também, se você tem um pouco de cuidado, claro, eu tive que trabalhar muito para chegar nesse resultado. Porque eu tive que testando as frequências, né, a equalização, a ordem dos filtros, entendeu? E eu consegui chegar no resultado que eu considero bom. Se você botar o fone de ouvido aí, um fone de ouvido de qualidade, você vai ver que esse áudio aqui tá excelente. Para uma distribuição Linux e um headset de entrada, não é nem um headset profissional, tá excelente, cara. Beleza? Rapaziada, eu não vou estender muito esse vídeo não, cara. 25 minutos de vídeo, né? Vou tentar cortar o máximo que eu puder para não ficar longo aí para vocês e cansativo. Mas o meu relato é esse aí, tá?
E se o áudio estiver muito bom, eu vou realmente deixar sem música esse vídeo para ficar mais leve para vocês assistir e contemplar toda a maravilha do áudio que eu consegui aqui dessa distribuição. Fechou? Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.